visitantes que estão conosco nesta noite. É muito bom poder louvar e agradecer ao Senhor por mais um dia, pelos benefícios que Ele tem nos proporcionado. Gratidão a Deus pelo culto da manhã, por muitas bênçãos que irmãos têm recebido, nós temos recebido, por receber mais uma vez nesta noite irmãos e amigos que estiveram conosco pela manhã, agradecendo ao Senhor e se colocando no altar do nosso Deus, e juntos nós vamos adorar e louvar o nome do nosso Deus. E nós vamos no Salmo 79, no versículo 13, eu vou fazer a leitura uma vez e juntos nós faremos. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Amém, igreja? Leiamos juntos. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Hoje pela manhã, pastor Marcos, que está presente aqui conosco, com a sua família, né? Tângela, um nome diferenciado, né? Com as filhas. Ele mencionou, e eu estou lembrando deste versículo, pastor, que nós acabamos de fazer a leitura, dos 100 anos, agora nós estamos nos 101 anos, né, de igreja, e aí nós estamos falando que de geração em geração cantaremos os teus louvores. E ele foi enfático: nós não podemos parar, porque nós temos que continuar anunciando que só Jesus Cristo salva. Ele nos ama, Ele perdoa, e Ele quer que cada um de nós cheguemos aos céus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque aqui nós estamos. E nós vamos pedir a irmã Tângela que ore ao Senhor, agradecendo por cada visitante, por cada amigo, e que tudo que for feito nesta noite seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos, ó Pai, em Tua casa de oração e podermos, ó Pai, cultuar, entoar louvores a Ti, ó Deus, e engrandecer Teu nome, ó Pai. Queremos lhe agradecer, ó Deus, por cada pessoa que aqui está, por cada visitante, por cada família aqui representada, que o Senhor possa, Senhor, estar visitando, atuando na vida de cada um, ó Pai, e que cada um possa sentir a Tua presença, Senhor. Que eles possam, ó Pai, ouvir a Tua palavra e que a Tua palavra faça morada, ó Deus, na mente e no coração de cada um. Que possamos, ó Pai, cada dia mais crescer com a Tua mensagem, com a Tua palavra, e que colocamos cada vez mais em prática, ó Deus, para cada dia estarmos mais parecidos contigo. É o que te pedimos, Senhor, e desde já, Senhor, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós ouvimos pela manhã as comunicações. Graças a Deus nós temos muito o que fazer para que almas se rendam aos pés de Jesus e que a igreja continue firme. E nesta semana nós estaremos numa semana de oração, do dia 1º, segunda-feira, até o dia 5, culto de oração. Perseverem na oração, Romanos 12, 12. De 1 a 5, nós da PIB estaremos orando.
você puder, faça uma forcinha também. Se não puder estar aqui na igreja, onde você estiver, lembre que a sua igreja está reunida e que nós temos muitos desafios. E os pedidos serão apresentados, não é isso, irmã Leila? Durante a semana. E se você vai ter algum pedido, traga também. Porém, nessa semana de oração, na terça-feira, nós não estaremos aqui na sede. Nós estaremos lá na casa dos irmãos Andréia e Roberto. Irmão Roberto, estão morando ali perto na linha Baixinha, né? Na Vila Cruzeiro. E terça-feira, às 19 horas, lá e não aqui. Mas segunda, quarta, quinta, sexta, aqui na igreja. Na quarta-feira, pastor Gladstone, já recuperado, né? Estará conosco no culto de oração. E após, nós estaremos reunidos, a comissão, né, da sucessão pastoral. E o irmão que ainda não tem o seu papel, eu tenho, irmã Janete também. Aquele pastor que já nos visitou, está visitando, vai visitar, que você já sentiu algo no seu coração, que Deus tem falado à igreja, porque primeiro oração, outra coisa muito importante que o pastor falou pela manhã, duas coisas: oração e leitura da palavra. Deus vai nos responder, Deus vai nos indicar. E se você não lembrar do nome do pastor, procure a comissão e ela vai te ajudar a lembrar do nome do pastor que Deus tem colocado no seu coração. Também, outra coisa muito importante que nós ouvimos nessa manhã e agora à tarde eu pude comunicar com a irmã Beth, este convite, consagração e ordenação ao ministério pastoral. O irmão Silvânio Rosa Queiroz, ele é da nossa cidade, ele foi membro dessa igreja, e eu quero lembrar da irmã Andréia, a esposa. Irmã Andréia trabalhou muito com as criancinhas aqui na igreja. Suas filhas também, no ministério, têm pregado, têm cantado. É uma família na obediência do nosso Deus. E ela é filha da irmã Beth Suete. E nós conversando com a irmã Beth, estávamos falando, né, que sentimos saudades dela também, do Jorge. E ela disse que sente muita saudade da igreja também. E que Deus abençoe essa família pastoral. A ordenação será no dia 13 de agosto, às 19h30, na Igreja Batista Memorial, em São Gabriel da Palha. Um pouquinho longe, né? Ah, se fosse mais perto, né? Com certeza, muitos de nós estaríamos lá. Vamos louvar o Senhor, cantando o hino de número 324. Os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas, nós estamos na campanha de missões estaduais. Se você trouxe a sua oferta, pode depositar também. Cantemos, irmãos, 324. Ele seu caminho
por essa música tão inspiradora, pelas ofertas que foram trazidas até o altar. Nós vamos pedir ao irmão Cláudio que ore ao Senhor neste instante. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que seja com cada um aqui, com cada família representada. Obrigado pelas ofertas, que ela possa ser bem usada, Senhor, na tua causa. Pedimos, ó Deus, que nos dê uma semana de paz na tua presença. Ser como um pregador nesta noite, que a palavra possa ser de encontro às nossas necessidades. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos também, se os irmãos puderem continuar de pé, uma leitura bíblica, 2 versículos. Salmo, capítulo 9, versículos 10 e 11. Salmo 9, 10 e 11. Leiamos juntos. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Podeis sentar. E nós convidamos o nosso louvor para juntos louvarmos o nosso Deus. Irmãos, a Regina pediu para os irmãos se sentarem. Eu vou pedir os irmãos para ficarem de pé novamente. Essa música é uma música que nós estaremos louvando ao Senhor com nossas palmas. E nós estaremos dizendo que vem, esta é a hora da adoração. Dê a Ele o seu coração, renda ao Senhor Jesus nesse momento a sua vida e o seu coração. Então por isso nós vamos adorar de pé e exaltar a Jesus nesse momento. Vem
ver brilhar em nós. Nesse momento vamos adorar a Jesus. Que alegria, irmãos, termos essa oportunidade de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindos nesta noite, todos nós, para ouvirmos mais uma porção da palavra de Deus. Presente conosco o pastor Marcos Abreu. Ele é pastor auxiliar da Igreja Batista em Córrego do Ouro, ali em Itapemirim. Gostaria que irmã Tângela e suas princesas, ficassem de pé. E nós vamos, lindas, nós vamos orar em favor desta família, em favor de cada visitante que está conosco. Com muita alegria que recebemos o Gilson, Prata, irmã Isabel e outros tantos, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Essa família vai continuar de pé, irmã Tângela, e nós vamos orar com vocês, pastor aqui de pé, e logo em seguida, que Deus possa continuar usando a vida do pastor, que hoje já teve um trabalho durante o dia, fazendo visitas com o pastor Josias, assim como os outros pastores têm feito, chegando a alguns lares dos membros da igreja. Irmã Carol, cadê você? Saiu. Irmã Claudielaine, orando ao Senhor. A irmã foi ajudar com as crianças, orando em favor dessa família. Te peço licença, Senhor, para a tua presença, louvar-te e engrandecer o teu santo nome.
Peço, Senhor, que você se levantando agora o clamor, Pai amado, para o pastor que vai levar a palavra, que ele possa falar as suas palavras, encher nosso coração. Que nós possamos ter humildade de saber ouvir e entender a tua palavra. Entregue, Senhor, a família dele nas suas mãos, que o Senhor venha, Senhor, abençoar o ministério dele, abrir os caminhos, Senhor, e o Senhor venha realmente fazer a tua vontade. Te entrego, Senhor, a nossa igreja nas tuas mãos, que ela possa crescer em graça e sabedoria, que nós possamos, Senhor, esquecer o nosso eu e louvar a Ti da maneira que o Senhor merece. Receba o nosso culto, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Para nós, o que eu posso completar, além daquilo que já foi apresentado, é que para nós, para mim, para minha família, é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Tivemos pela manhã, agora à noite, passamos o dia na casa do pastor Josias, a irmã Leir, a irmã Leia, tem a Carolina. Foi uma alegria passar o dia com eles. Fizemos algumas visitas, como a irmã disse muito bem. Foi um privilégio para nós termos essa experiência inicial aqui com os irmãos. Mas o que eu posso dizer, antes de irmos para o texto, mais importante de tudo isso, é que estou aqui apenas como um garçom, para servir o alimento espiritual para os irmãos essa noite. O alimento foi preparado pelo nosso Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. À medida que você for encontrando aí, se você pudesse colocar de pé, se coloque mais uma vez, em nome do Senhor, em reverência à palavra do nosso Deus. Marcos, capítulo 10, verso de número 46. Estarei lendo aqui na minha versão, você acompanhe por gentileza na sua versão, caso tenha em mãos a Bíblia impressa ou até mesmo no seu aparelho eletrônico, no seu celular. Se não, tem também na projeção para te auxiliar a acompanhar o texto. Marcos capítulo 10, verso de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Você encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando ele, Jesus, saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela porção das Escrituras Sagradas que tivemos o privilégio de ler, e ela por si só já é suficiente para ministrar o nosso coração. Mas nessa hora, Senhor, eu te peço, humildemente, como dependentes que somos do Senhor, continua falando ao nosso coração através do teu Santo Espírito. Já fomos ministrados pelas orações, já fomos ministrados pelas canções, mas queremos continuar
sendo ministrados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, que haja nesta hora uma conexão, uma sintonia fina entre o Teu Espírito e o nosso coração, e que não haja nenhum tipo de interferência, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, amoroso e poderoso, possa tirar toda e qualquer distração, para que Ele mesmo fale, ministre e toque a cada coração aqui nesta noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus amados, em nome de Jesus. Capítulo 10 de Marcos é extraordinário. Se você, eu acredito que você já tenha lido o capítulo 10 de Marcos, se ainda não leu, leia-o. Se já leu, releia. É muito interessante a dinâmica, a construção que há no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, onde nos primeiros versículos há uma experiência, há um trocar de ideias entre Jesus, há meio que um embate teológico, doutrinário entre Jesus e alguns fariseus, e em sequência o texto vai mostrando algumas experiências de relacionamento, algumas experiências de conversa, de contato, de aprendizado, de crescimento, de construção, de desconstrução, de percepção de quem é Deus, daquilo que Deus pode fazer, do quão extraordinário e poderoso Jesus é para aquele que crê. Para aquele que crê. Porque tudo começa, meus queridos e amados irmãos e irmãs, tudo começa a partir da fé. Tudo começa a partir da experiência da fé. Sabe por quê? Porque o oposto da fé é a dúvida. O oposto do amor é o medo. Mas o oposto da fé é a dúvida. Leia depois lá em primeiro capítulo de Tiago, para você se certificar disso que eu estou falando. O oposto da fé é a dúvida. Lembram da experiência em Mateus capítulo 14, quando o Senhor Jesus está andando sobre as águas, e aí os seus discípulos o veem andando sobre as águas. A princípio, o que eles acham que é? É um fantasma! É um fantasma! E aí Jesus, quando vai se aproximando, Pedro reconhece. E aí Pedro desafia ao próprio Cristo, dizendo: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. E aí o que Jesus disse para ele? Então vem. Simples assim. Então vem. O extraordinário de Cristo é que o Senhor Jesus não dá muitos rodeios, não faz muita conversa, ele é direto e dinâmico. Jesus só disse para Pedro: então vem. E o que Pedro fez? Corajoso que era, foi. E o que o texto bíblico fala? Ele andou sobre as águas. Se existe na história outro que andou sobre as águas, além de Cristo, é o apóstolo Pedro. Porque não há indício nenhum, a não ser que houve já algum milagre semelhante. Mas o que nós conhecemos e que o texto bíblico nos dá como ensinamento, Jesus, o apóstolo Pedro. Só que em um momento, um dado momento, numa altura daquela experiência extraordinária, Pedro começa a prestar atenção em coisas à sua volta. Pedro começa a prestar atenção em situações que o desfocaram do seu objetivo principal, que era olhar para Jesus. E aí, num determinado momento, começa a faltar talvez uma conexão entre o coração de Pedro e Jesus. E ele começa possivelmente a duvidar se era possível ele continuar caminhando sobre as águas. E aí o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. E o extraordinário de Jesus é que, mesmo sabendo dos nossos erros, dos nossos deslizes, das nossas faltas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, ele não nos nega um pedido de socorro. Pedro grita: Senhor, salva-me! E o que Jesus faz para ele? Não, agora eu vou deixar você afundar um pouquinho, só que você duvidou. Não, Jesus o salva, resgata, segura nas suas mãos e traz ele para o barco, à tona, para um lugar seguro. Mas depois também chama a atenção dele, né? Depois corrige ele. Primeiro: Senhor,
Primeiro o Senhor recobra o nosso desespero, para depois nos corrigir, nos ensinar. E essa experiência extraordinária do relacionamento com o Senhor, da vida com Jesus, de caminhar com Cristo, de tomar a sua cruz, tomar cada um a sua cruz, assim como o Senhor desafia e segui-lo, é primeiramente, claro, um desafio de renúncia, mas precisa ter fé, precisa ter coragem, porque Deus gosta de gente corajosa. Deus gosta de gente corajosa. Deus chama gente corajosa, Deus chama pessoas corajosas para segui-lo. Então saiba, meu irmão, minha irmã, se você segue a Jesus, que você é uma pessoa corajosa. E se você ainda não segue, seja corajoso, corajosa para começar a seguir a partir de hoje. A partir de hoje. E o extraordinário dessa experiência no capítulo 10, que eu disse, Marcos capítulo 10, começa ali com uma conversa meio atravessada, com um discurso um pouco religioso, com uma ligação ainda um pouco superficial, na verdade com uma ligação totalmente superficial, entre pessoas que estavam ainda com uma mentalidade muito terrena, muito humana, sem aquela percepção do poder extraordinário, transformador, renovador, que o próprio Cristo é capaz de dar a cada um que crê. E o capítulo 10 vai se desenrolando, onde além dessa conversa que o Senhor tem com esses fariseus, no início dos versos, depois o Senhor vai ter uma experiência com os seus discípulos, onde algumas crianças queriam estar perto de Jesus, e os discípulos de Jesus vão repreender, vai dizer, não, deixa ele em paz, deixa ele tranquilo, não incomode o mestre. E aí o texto vai seguindo com outras conversas, com outras experiências, onde o Senhor vai se deparar com um bate-papo com um homem, com um jovem rico, alguém que tinha no seu coração um desejo e até uma inclinação de seguir a Jesus. Mas ele também tinha no seu coração alguns apegos que ele precisava se libertar. Ele talvez não teve a coragem necessária, a ousadia necessária de dar um salto, ir até Cristo, ir até o encontro do Senhor. Mas o texto vai seguir também depois com um pedido um tanto quanto estranho, de discípulos de Jesus querendo, ao invés de se satisfazerem com a presença extraordinária de Jesus, com o relacionamento pessoal com Cristo, com os ensinos, com a vida e com a experiência com o Messias, eles queriam sentar um à sua direita e um à sua esquerda. Eles queriam uma experiência de governo com o Senhor. Então o que o capítulo 10 vai trabalhar? Vai trabalhar com algumas ligações. Os primeiros contatos que Jesus teve no início do capítulo, com os fariseus, demonstra para nós pessoas que estavam ligadas à lei, à religiosidade, aquilo que tange apenas o que o ser humano consegue gerir, não o que a graça de Deus pode alcançar. Depois o texto vai nos ensinar uma experiência onde, quando os discípulos de Jesus repreendem aquelas crianças que estavam tentando chegar até Jesus, repreendem aquelas pessoas que estavam tentando levar as crianças até Jesus para se aproximarem de Cristo, ele vai nos ensinar, o texto vai nos dar o entendimento que também nós podemos estar, além de ligados numa religiosidade, nós podemos também estar ligados às tensões da vida, às preocupações, às angústias, à agenda, ao desespero que vai nos acumulando, nos somando e somatizando dentro de nós, e vai fazendo com que às vezes nós, mesmo assentados, tranquilos, relaxados, não consigamos estar quietos. A nossa mente está muito preocupada, nossa mente está muito ansiosa, nossa mente está muito agitada. Pastor, vai acabar não? Calma, nem comecei. Mas o texto vai seguir com um outro exemplo de uma ligação. Acompanhe o raciocínio. Onde nessa experiência deste jovem rico, este homem que tinha posses, que não é problema nenhum isso, o Senhor não condena ter as coisas, o Senhor condena aqueles que fazem das coisas o seu Deus. É diferente.
E este homem, esse que chega até Jesus, fica até bem intencionado, ele tinha no seu coração uma ligação material. Quando o Senhor pede para ele uma prova do seu amor, da sua fidelidade, vai lá, vende um pouco que você tem, divide um pouco com as pessoas, olhe um pouco para a necessidade do outro. Se você tem dois, é porque alguém não tem nenhum, divida. Costumo dizer que ninguém tem tanto que um dia não possa precisar, e nem tão pouco que não possa compartilhar. Então, Jesus está desafiando esse homem a seja um pouco mais amoroso, gentil, seja um pouco mais doador, se desprenda um pouco. Aí ele vai falar assim: hoje não, deixa para depois. Mas e o texto vai ensinar também para nós uma penúltima ligação, que é aquele pedido de Tiago e João, onde para eles o mais importante era o status. Olha o perigo. Senhor, quando estiveres no teu reino, deixa a gente sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Divide com a gente aí o mandato. Deixa a gente mandar um cadinho. Talvez na perspectiva desses discípulos de Jesus, eles ainda olhavam para Jesus como um Senhor que iria vir assim, como um poder político. Não, o Messias está vindo para destronar Roma e colocar de volta Israel no seu devido lugar, como alguém que viria para fazer uma briga política, pessoal, levantar afrontas contra pessoas e assim tomar o seu reino físico, seu governo físico. Então, Senhor, quando o Senhor estiver lá no seu trono, deixa a gente mandar um pouquinho. Senhor, não é bem assim que funciona. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser servido, que sirva. Foi assim que o Senhor veio. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tem, toda a sua autoridade, poder, toda a sua autonomia, Deus eterno, e tomou a forma de homem, encarnou-se, esvaziou-se a si mesmo, como o apóstolo Paulo dá testemunho, esvaziou-se a si mesmo, para o quê? Nos colocar o exemplo de que sim, é possível servir, é possível amar, é possível olhar para aquele que talvez não te quer tão bem e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, tenha misericórdia, ajuda, fortalece. E aí a gente vai entender agora essa porção que eu li para os irmãos no início. Nós tivemos algumas experiências de ligação, ligados à religiosidade, ao status religioso, aquelas pessoas apenas pensando naquilo que tange essa esfera humana, ligados à correria, ao status da vida, à agitação da vida, aquelas preocupações, aquele frenesi todo, ligado ao material, aquilo que é bom, mas de certa forma pode tomar o lugar de Deus, ligados ao status, aquele que não, para mim só serve se eu tiver lá na frente, para mim só serve se eu estiver aparecendo, para mim só serve se as pessoas estiverem me vendo, de outra forma eu não quero. Mas existe o último exemplo, esse de Bartimeu, que vai nos ensinar a verdadeira ligação, a verdadeira conexão, a forma como devemos viver de fato, que é ligados à dependência. Dependência. Todos nós somos desafiados a sermos dependentes do Senhor. Jesus Cristo está indo para Jericó. Estava em Jerusalém, está indo para Jericó. Seguido por pessoas, uma multidão de pessoas, assim como os irmãos sabem e já viram em vários exemplos dentro do Novo Testamento, dos Evangelhos, onde quer que Jesus estava, tinha gente, e aqui não era diferente. Jesus está seguindo o seu caminho e numerosa multidão seguindo juntamente com ele. E aí, em um determinado momento, um homem que tinha uma deficiência física, era cego, ele percebe que, opa, vem um movimento estranho aí, vem um movimento diferente aí, tem alguma coisa nova acontecendo, e esse barulho, essa agitação, se mover diferente, não é muito comum. Eu acho que é Jesus que está vindo aí.
Talvez essa seja a minha oportunidade. Ele possivelmente pensa, este homem que o texto é claro para dizer, Bartimeu, filho de Timeu, sentado à beira do caminho, mendigando. E aí o que acontece a esse homem quando percebe que o Senhor Jesus já está por passar perto de onde ele estava? Ele se põe a gritar, porque talvez, dentro daquilo que ele conseguiu perceber, a única forma que ele tinha para chamar a atenção do Senhor, porque na sua deficiência ele não conseguiria talvez ir até o encontro de Jesus. Primeiro por conta da limitação, segundo por conta da multidão, que possivelmente não seria tão gentil e dizer, não, Bartimeu, faz favor, pode passar. não faria isso. Talvez a multidão não seria tão gentil assim. Então ele fala, opa, vou gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Começa a gritar, começa a chamar a atenção, começa a fazer um movimento para que, claro, o Senhor, a ação do Espírito Santo já estava percebendo aquilo que iria acontecer, mas talvez fazendo com que as pessoas pudessem talvez deixar Jesus, de certa forma, perceber, porque claro, a multidão sempre estava apertando, sempre estava querendo ficar mais perto, ouvir melhor, perceber melhor aquilo que o Senhor estava fazendo. E Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que sempre, presta bem atenção nisso, toda vez que você se colocar à disposição de seguir ao Senhor de perto, de buscar a presença do Senhor, de se dedicar ao Senhor, de fazer o seu melhor, é o seu, não é o meu, é o seu melhor para o Senhor, vai ter oposição, vai ter dificuldade, se vai. Para a semana de oração, minha irmã, uma Regina, né? Uma Regina, vai ser difícil. Que não seja, em nome do Senhor. Mas toda vez que você se colocar à disposição de fazer algo para o Senhor, toda vez que você quiser buscar mais, eu quero, vou me dedicar mais, vou me esforçar mais, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vai ter um monte de coisa para te atrapalhar. Sim, vai ter um monte de objeções, tanto coisas que vão aparecer para você fazer, que você vai lembrar para fazer, quanto aquelas que estão para além daquilo que os nossos olhos podem ver, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. E nessa hora tem uma batalha espiritual acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus quer falar, está falando, quer ministrar o seu coração, mas tem um monte de coisa para fazer você não perceber, não entender, não compreender. Então toda vez que nós nos levantamos, que nós queremos, que nós clamamos o nome do Senhor, que nós queremos nos colocar melhor na presença do Senhor, vai haver objeções, assim como houve na vida de Bartimeu. Ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O pessoal, fica quieto, para de gritar, você não vai ter vez, isso não é para você, você não vai ter chance, você já pecou demais, já fez coisa errada demais, já pisou muito na bola, essa graça, essa misericórdia não é para você, esse perdão, aquilo que você fez, não, Deus jamais vai te perdoar. Mas quanto mais Bartimeu ouvia essas objeções, o que o texto diz que ele fazia? Mais ele grita, mas não vão me atrapalhar mesmo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí num determinado momento o Senhor vira para aqueles que estavam à sua volta e falam para eles, chamem Bartimeu, vá lá. E aí vão até Bartimeu, viram para ele, bora, chegou a sua hora, o mestre te chama. Deus fala que ele de um salto só, se levantou, jogou a sua capa e foi até Jesus. Lança a mão da sua capa, verso 50, lança de si a capa, joga para um lado, levanta de um salto só e vai até Jesus. Uma outra lição que a gente aprende nesse texto, irmãos, para fortalecer esse chamado, para fortalecer essa responsabilidade de sermos dependentes do Senhor, de estarmos ligados à dependência do Senhor, é esta capa. Talvez essa capa pode passar
desapercebida na leitura do texto, mas ela para Bartimeu tinha uma importância muito grande. Ela significava para ele abrigo, proteção, talvez um objeto de calor nas noites frias, nos dias frios de mendicância. Era algo importante na vida de Bartimeu. Talvez era a única coisa valiosa que ele tinha na sua vida. Era aquela capa que ele vestia. Mas quando o Senhor chamou ele, aquilo que era mais importante, ele lança de si. Fala, não, esse negócio para mim é... Talvez ele nem lembrou mais que tinha aquela capa. E foi ao encontro do Senhor. A capa, esta capa pode significar muitas coisas para nós quando queremos aplicar. Como prisões, como pecados, como coisas que nos prendem, que nos distanciam, que nos impedem, que nos bloqueiam de ir até o Senhor. Mas o Senhor te desafia nessa noite: lança a mão do que for necessário e vá ao encontro de Jesus. Não perca essa oportunidade. Faça como este corajoso Bartimeu, quando ele ouviu o recado que Jesus enviou para ele: vem, é a sua hora, a oportunidade agora. Ele de um salto só foi até o Senhor. Ele abre mão daquilo que for necessário, daquilo que na hora para ele era o mais importante. Eu pergunto para você nessa noite: há algo na sua vida que você precise abrir mão, jogar fora, lançar fora, deixar para lá para seguir a Jesus de verdade? Se há, meu irmão, minha irmã, corajoso, corajosa do Senhor, abra mão, joga fora. Pode ter certeza que vai valer muito a pena. Mas pastor, eu gosto tanto disso. Isso é tão bom. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã. Melhor, infinitamente mais do que isso é estar na presença do Senhor. É caminhar ao lado do Senhor. É viver uma vida que agrade aos olhos do Senhor. E este homem corajoso, depois que ele se encontra de frente a Jesus conhecendo as intenções do seu coração, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Jesus vira para ele no verso 51 e faz a pergunta que valia $1 milhão: que queres que eu te faça? Agora eu vou fora. Senhor, eu quero que o Senhor me vingue de todos aqueles que me maltrataram. Não, ele não pediu isso. Ele não pensou nisso. Senhor, eu quero uma mansão. Não, ele não pediu isso. Senhor, eu quero um carro importado. Não, ele não pensou nisso. Senhor, eu quero... Porque não era um pedido de conto de fadas do gênio da lâmpada. Era uma pergunta vinda do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Aquele a qual o apóstolo João, no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 1, fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, fazendo alusão lá a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo João, o evangelista João, está dizendo como testemunho ocular: esse Senhor que está aqui do nosso lado, este Jesus que curou a Bartimeu, é aquele que criou os céus e a terra, criou a tudo e a todos. E quando Bartimeu ouve essa pergunta: que queres que eu te faça? Ele responde para Jesus de forma imediata: eu creio nisso, mestre, eu só quero ver novamente. Mestre, eu quero poder contemplar novamente aquilo que hoje os meus olhos físicos não podem contemplar mais. Uma vez Bartimeu queria abrir os seus olhos e contemplar a face do Senhor. Talvez a percepção no coração de Bartimeu era abrir os seus olhos físicos e poder olhar as árvores. O texto não fala se Bartimeu tinha família, no caso esposa, filhos, irmãos, não fala se ele ainda estava na presença, vivia com seus familiares. Enfim, eu quero voltar a ver, eu tenho oportunidade de ver a minha família novamente, eu quero ver de novo o Senhor. E o texto vai dizer que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora.
O milagre na vida de Bartimeu não só aconteceu na forma física, mas também espiritual, porque ele não só teve a oportunidade de abrir os seus olhos físicos e contemplar de primeira instância a face do Senhor Jesus, mas ele também teve os seus olhos espirituais abertos, que é muito mais, infinitamente melhor do que se talvez ele não tivesse sido curado fisicamente. Eu não estou dizendo, irmãos, que para termos uma experiência com o Senhor verdadeira, transformadora, salvífica, temos que ser talvez curados de algo físico e consequentemente experimentarmos. Nem sempre isso vai acontecer. Porque quem conhece aquilo que é melhor para nós é Deus, e nós não podemos questionar, simplesmente temos que dar glórias, aceitar, caminhar, viver e entregar a nossa vida ao Senhor. Mas se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se o Senhor quiser fazer, Ele faz, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas o que Ele está mais interessado em fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, é curar aquilo que está no seu coração, aquilo que impede a sua conexão verdadeira com Deus, aquilo que talvez hoje está criando um abismo entre você e Deus. Jesus Cristo quer curar a nossa ferida espiritual. Jesus Cristo quer curar a sua ferida espiritual. O que vier depois é brinde, é bônus, é graça, é presente imerecido da parte de Deus. Essa experiência de Bartimeu transformou a vida dele, porque deu a ele agora a oportunidade de seguir a Jesus estrada fora, de caminhar com Jesus estrada fora, de fazer parte agora dessa multidão que seguia Jesus de perto, ouvia a voz de Jesus, fazia aquilo que Jesus mandava fazer, era um seguidor de Jesus. O convite que eu faço para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, visitante, seja um seguidor, uma seguidora de Jesus. Torne-se um dependente, assim como o próprio Cristo disse para também uma numerosa multidão no Sermão do Monte, nos seus primeiros versos: bem-aventurados os humildes de coração. Essa humildade que Jesus cita nestes versos, em Mateus capítulo 5, verso 3, verso 4, está muito ligada a essa ação aqui, dessa experiência com Bartimeu. Esta humildade e esta dependência aqui, elas têm uma ligação muito forte. Esta humildade que o Senhor cita em Mateus capítulo 5 é uma humildade ligada como uma forma de dependência, assim como uma pessoa no estado de Bartimeu era dependente, ele precisava, quando era um mendigo, e continuou precisando, mesmo talvez não sendo mais, sendo agora uma nova criatura transformada, tendo oportunidades, mas ele continuou dependente. Antes, ele era dependente talvez das pessoas, para movê-lo, para levá-lo para lugares, para ajudá-lo materialmente falando. Agora ele continua sendo dependente da graça de Deus, que antes era, mas ele não havia percebido e conhecido. Agora ele sabia que precisava continuar dependendo, vivendo e experimentando essa graça do Senhor. Meu amado e minha amada, nessa noite eu te convido a não sair daqui nesta noite sem ter essa consciência de ser alguém que dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Como igreja, individualmente falando, dependa do Senhor. Como igreja, coletivamente falando. Para tudo, todas as ações, todas as necessidades, todos os desafios, tudo aquilo que você tem em mente, que os irmãos têm em mente como igreja, coloquem sempre na direção do Senhor, dependendo dele para direcionar, para conduzir, para fazer, para orientar. Porque podem ter certeza absoluta, assim como eu disse pela manhã, nós fazemos parte de uma obra, de um movimento que não é nosso, é do Senhor. Nós
somos esses obreiros, esses participantes, esses que o Senhor nos chamou para fazermos parte e sermos enviados pelo Espírito Santo de Deus a fazer a obra, a participarmos dessa obra transformadora do Senhor, sempre dependentes daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é poderoso para fazer. Amém? Amém. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Você pode ficar de pé, por favor? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus querido, pelo ensino que o Teu Espírito Santo colocou sobre as nossas vidas, não através do pastor Marcos, mas através do Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza, Senhor, que assim como o Senhor falou a minha vida, o Senhor falou a cada um que está aqui nessa noite, Pai querido. E a minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus, é que esta semente que foi plantada possa germinar, possa crescer, possa frutificar, possa fortalecer essa vida e abençoar e fortalecer a todos os que estão à nossa volta, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Que através de nós, que através das nossas vidas, que através do testemunho desta igreja, esta cidade seja impactada para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Assim eu oro, assim eu agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós estaremos declarando que nós vamos construir a nossa vida firmada nele, assim como Bartimeu fez. Senhor,
Nós estamos chegando ao final deste culto. Tenho certeza que a palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Marcos falou em cada coração aqui. E quando nós cantamos, nós vamos sempre lembrar de Bartimeu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Quando Bartimeu ouviu, ele disse: que queres que eu te faça? Porque ele já conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus. E nessa noite fala para nós: que queres que eu te faça? Tenhamos uma semana abençoada, lembrando que amanhã nós vamos começar a semana de oração na direção da MCM. Irmãos, amigos são convidados a estarem conosco. E que o Senhor nos conduza aos nossos lares. E lembrando ainda que hoje nós não teremos cantina funcionando. Aguardem. Pastor, numa oração final, e os irmãos encerrando com o cântico. Senhor, enche o nosso coração, Pai. Mostra-nos a Tua direção para mudar este mundo, para sermos usados pelo Senhor para isso. Que a graça, que as consolações eternas do Teu Espírito Santo amoroso, que as bênçãos da parte do Senhor estejam sobre cada vida e cada família aqui representada, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém.